A ideia que eu tinha do juiz americano, eu aprendi isso nas faculdades, que é um juiz passivo, né, mero espectador do conflito, porque o sistema é adversarial, e eu vi que não era verdade. É o juiz mais ativo na condução do processo que eu conheci. Eles têm o Instituto Case Management, gerenciamento de processo, e, através do gerenciamento de processos, utilizam intensamente os mecanismos alternativos de solução de conflitos. E aí eu percebi, pela primeira vez, que o judiciário americano tem esses mecanismos alternativos como instrumental seu, não como alternativo utilizado por outras pessoas que não pertencem. Não, é o próprio judiciário que sugere mediação, conciliação, arbitragem, júri simulado, opinião neutra de terceiro, enfim, aquele elenco de ADRs que eles têm. Né? Então, essa é a ideia que o ministro Peluso adiantou. Judiciário, mudar a mentalidade para incorporar todo esse instrumental como alguma coisa de seu uso e não de uso de terceiros. E para se fazer isso, é necessário que, em nível nacional, o CNJ trace uma política pública de tratamento adequado de conflitos e mostre para todos os juízes que o órgão de cúpula do judiciário considera a utilização desse instrumental todo como de suma importância, porque hoje ainda prevalece a ideia de que a conciliação, mediação e outros mecanismos é alguma coisa menos virtuosa, e menos virtuosa até mesmo porque não é considerado dos tribunais para aferição do mérito do juiz para fins de promoção. É necessário que, com a adoção dessa política pública, o CNJ passe um recado para todo o judiciário, para com isso provocar mudança de mentalidade e o judiciário passar a ampliar o conceito de acesso à justiça. O acesso à justiça não é acesso para receber apenas solução sentencial, solução processual, mas é acesso para receber do Estado assistência necessária em todo e qualquer problema jurídico. Às vezes, isso o judiciário tem percebido em algumas regiões. O cidadão procura o judiciário, às vezes sem saber se é um verdadeiro conflito de interesse ou apenas um mero problema jurídico. No fim, dá na mesma, é alguma coisa que está faltando a ele. Então, a CNJ já tem constatado isso, que em alguns, mesmo no Estado de São Paulo, isso acontece, muitos cidadãos procuram o judiciário porque não tem, por exemplo, certidão de nascimento de um filho seu. E é um documento extremamente importante para o exercício da cidadania, porque através desse documento ele vai poder obter benefícios previdenciários e outros benefícios mais. E se isso é problema do jurisdicionado, por que o judiciário não atender esses problemas também, ficar só na concepção de que o judiciário só resolve problemas por meio de sentença? No juizado flutuante, por exemplo, do Amapá, eu sei que a juíza que coordena, a juíza Sueli, né, acho que, não sei se estou enganado, mas ela leva no barco, além do juiz, promotor, escrivão, ela leva padre, leva escrivão do tabelião, leva psicólogo, enfim, todo o pessoal que
poderá atender os jurisdicionados nessa viagem que periodicamente o juizado flutuante faz. Então, essa ideia de ampliação desse conceito de acesso à justiça, fazendo com que o judiciário avoque para si a prestação desses serviços que não são tipicamente, vamos dizer, processuais, mas são problemas ligados aos seus jurisdicionados, problemas jurídicos dos seus jurisdicionados. Essa concepção, eu acho que leva ao judiciário chamar a si a organização desse serviço, e nesse sentido, eu acho importante a implementação pelo CNJ de uma política pública abrangente. Eu tenho percebido, em razão de alguns contactos que eu tenho com outros países, por exemplo, com o Japão, que o problema da litigiosidade numa sociedade está estreitamente vinculado ao substrato cultural, né, que existe naquela sociedade. O Japão, por exemplo, é um país que tem 120 milhões de habitantes. É 3 vezes mais do que a população do estado de São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes. O Japão todo o país, tem apenas 25 mil advogados para 120 milhões de habitantes. O estado de São Paulo, para 40 milhões de habitantes, tem mais de 250 mil advogados. Isso mostra alguma coisa diferente em termos de, talvez, de cultura. Para o japonês, às vezes, é extremamente vergonhoso ter que levar um conflito para o judiciário, porque aquilo é objeto de comentário na vizinhança, todo mundo fica sabendo. É claro que a gente não pode copiar modelos de outros países, porque tem essas diferenças culturais. Mas podemos, aqui no Brasil, através, inclusive, do CNJ, do Poder Judiciário, né, mudar o substrato cultural da nossa população. E hoje, eu estava conversando com o doutor Francisco. O doutor Francisco Carrali, que faz parte também do Conselho Consultivo do CNJ, ele me disse que dificuldade que eu tenho, às vezes, é de convencer o meu cliente a aceitar a mediação. Porque ele quer a sentença do juiz, a solução sentencial. Isso é produto de cultura. Então, a ideia que o ministro Peluso já disse no início, na abertura desse trabalho, é também fazer com que haja mudança de mentalidade também da sociedade como um todo. Esse, eu acho, que seria o resultado mais importante, né? Mas isso será com o tempo. Mas a gente percebe que, quando um país adota oficialmente uma política pública como essa da utilização mais intensa da mediação e da conciliação, naturalmente se cria uma mentalidade diferente, um envolvimento do mundo acadêmico, né, para pesquisa, estudo daquele mecanismo, e isso se transmite também para a própria sociedade. Isso percebi, por exemplo, na Argentina, né, quando, pouco antes
do encaminhamento do projeto de lei da mediação paraprocessual para o Congresso Nacional, juntamente com o doutor Melo, José Carlos de Melo Dias, né? Nós fomos à Argentina, nós percebemos o seguinte, que, em razão da lei que instituía a mediação obrigatória prévia na província de Buenos Aires, o mundo acadêmico se envolveu de tal forma que nas livrarias eu consegui comprar uma quantidade grande de monografias, né? Isso é um resultado imediato. Daí, para passar para a sociedade como um todo, é uma questão de tempo. E no projeto que está na cabeça do ministro Peluso, né, e logo mais deve haver alguma formalização por parte do CNJ, né, se prevê também um cuidado especial para que o mundo acadêmico, as universidades também se envolvam nessa política pública, criando disciplina especial para capacitação dos futuros profissionais de direito e, assim, por essa forma, se tentar gerar uma nova mentalidade, não só entre os profissionais do direito, como também entre os jurisdicionados como um todo. Para concluir, eu gostaria de dizer que esta semana jurídica, que a Associação dos Advogados está iniciando nessa semana, espero que seja o lançamento da pedra fundamental dessa política pública pelo CNJ. É um recado ao mundo jurídico nacional, né? E, com isso, certamente haverá uma mudança de mentalidade, né? Em termos exponenciais, né? Ainda mais aqui, estou vendo a presença de muitos ilustres professores, magistrados. O Instituto dos Advogados está presente aqui, na pessoa da professora Ivete, né? O Instituto dos Advogados e a Associação dos Advogados em São Paulo se envolvendo nessa campanha, certamente a Ordem dos Advogados também virá junto. Então, eu acho que eu gostaria de que o resultado da noite de hoje seja realmente o início, né, o lançamento da pedra fundamental dessa ideia que o ministro Peluso já anunciou. Muito obrigado a todos. Agora a palavra será franqueada àqueles que desejarem fazer perguntas aos nossos palestrantes. Aqueles que nos assistem em outros estados podem mandar suas perguntas pela internet. E aqui, para os presentes, basta levantar a mão que a nossa equipe levará aos senhores um microfone. Professora Ivete. Eu só queria dizer, já que o Instituto foi chamado aqui a tomar uma posição, que essa posição já foi tomada